Namandavats, 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 namandavats. Dharma para reflexão. Certa vez, um seguidor do Dharma disse: o Dharma deve ser ouvido com dedicação quando se é jovem. Quando envelhecemos, as pernas fraquejam e somos tomados de muita sonolência. Por isso, precisamos ouvir o Dharma quando somos jovens. Assim ouvi do mestre Daniel. Senhoras e senhores, boa tarde. Em meio à crise de pandemia do novo coronavírus, espero que todos estejam bem, tomando os cuidados necessários para evitar o contágio e a propagação deste vírus. Foi justamente depois da primeira quinzena de março que, na época, estávamos nos preparando para realizar o ofício de Higan-e de outono. A crise de pandemia se agravou em todo o mundo e foi decretado o isolamento social. Desde então, já se passaram 6 meses, mas, infelizmente, aqui no Brasil, a curva de nível de contágio ainda está bastante preocupante e, assim, hoje estamos realizando, ainda de forma remota, o ofício de Higan-e de primavera, edição 2020, do nosso templo Pompa Honganji do Brasil. Como acabei de dizer, esse é o único ofício realizado 2 vezes ao ano, em março, no equinócio de outono, e em setembro, no equinócio de primavera. Apesar de o budismo ter surgido na Índia, este ofício de Higan-e é originário do Japão, onde as 4 estações do ano são bem definidas. Lá, no verão, é muito quente e no inverno, muito frio. Existe até um antigo ditado japonês que diz: tanto o calor quanto o frio é somente até a chegada de Higan. Como podem ver, na cultura japonesa, o termo Higan passou a se referir sobre os períodos dos equinócios de outono e primavera, quando o clima é bastante ameno e agradável. Mas, na verdade, a origem deste termo Higan está nos ensinamentos do budismo e significa, literalmente, a outra margem, a margem de lá, em contrapartida de Ashigan, margem de cá, margem deste lado, isto é, fazendo uma analogia da vida e morte com o rio, a margem deste lado, Shigan, é este mundo de ilusão e sofrimentos em que nós nos encontramos agora. E Higan, a margem de lá, o mundo da iluminação, a terra pura do Buda Amida, onde nasceremos quando findar essa nossa vida terrena. Principalmente para os monges budistas do Japão, as árduas práticas do caminho do budismo, no verão e no inverno, são muito mais difíceis de serem realizadas devido ao calor e frio intensos. Assim, na época de clima mais ameno, no período dos equinócios de outono e primavera, tornam-se propícias para a prática do caminho do budismo. Além disso, como nos equinócios de outono e primavera, acontece o equilíbrio na duração do dia e da noite, e sendo um dos fundamentos básicos do budismo justamente o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, esse termo Higan acabou se relacionando à ideia dos equinócios. E mais ainda, nos sutras pregados por Buda Shakyamuni, fundador do budismo, há descrições e referências sobre o Buda Amida e a sua terra pura do oeste,
e sendo que oeste é justamente o lado onde o sol se põe. Os nossos ancestrais, observando o fim de um dia com o pôr do sol, acabaram fazendo a analogia com o fim dessa nossa vida e, consequentemente, passaram a louvar a terra pura do Buda Amida como sendo o mundo da iluminação, onde iremos nascer quando findar esta vida terrena. O Buda Shakyamuni esclareceu, em primeiro momento, os 8 caminhos corretos do budismo a serem praticados para se atingir a iluminação. E, posteriormente, legou os ensinamentos sobre os 6 paramitas, isto é, as 6 práticas da perfeição, esclarecendo que a questão fundamental no budismo é vivenciar, praticar o caminho e não ficar somente no nível da compreensão intelectual do ensinamento. As 6 práticas da perfeição são: primeiro, Fusei, prática da doação, generosidade. Segundo, Jikai, manter as regras, virtudes, moralidade, ter condutas de vida apropriadas e corretas. Terceiro, Ninniko, paciência, autocontrole, perseverança e tolerância. Quarto, Shojin, esforço, dedicação e diligência. Quinto, Zenjo, concentração, contemplação e meditação. Sexto, Chie, sabedoria suprema. Hoje, nesta oportunidade, como o tempo é bastante limitado, infelizmente não poderei explicar em detalhes todas essas 6 práticas da perfeição. Então, vou falar um pouco sobre a primeira prática, Fusei, a prática da generosidade. Quando se fala em Fusei ou Ofusei, muitas pessoas associam a ideia do envelope com o valor de agradecimento que se entrega aos monges dos templos na ocasião da realização de ofícios fúnebres ou memoriais de seus entes falecidos. Certamente, isso também faz parte do Ofusei, sem dúvida. Mas, na verdade, a prática da generosidade, Fusei, tem significado muito mais profundo e amplo, o que torna essa prática algo muito difícil de se realizar. Pois, para que essa prática da generosidade seja completa e verdadeira, no budismo é esclarecido que os 3 elementos que estão envolvidos nessa prática precisam estar em plena harmonia e pureza. O que seriam esses 3 elementos? Primeiro, quem faz a doação. Segundo, quem recebe a doação. Terceiro, o produto, o material que é doado. Mesmo tomando como exemplo o Ofusei do envelope de agradecimento dos familiares aos monges ou ao templo, podemos constatar que há esses 3 elementos envolvidos. Primeiro, quem faz a doação geralmente é alguém da família da pessoa falecida. Segundo, quem recebe a doação é o monge, templo, que realizou o ofício. Terceiro, o material doado é o envelope com valor de agradecimento pela família. Como já disse antes, na prática de Fusei, o importante é que esses 3 elementos envolvidos deveriam estar em plena harmonia e pureza. Então, se por exemplo, o primeiro elemento, quem está fazendo a doação, ficar com um sentimento do tipo, poxa, tenho que dar tudo isso? Ou o segundo elemento, quem está recebendo, tiver um sentimento do tipo, mas só isso? Ou se o terceiro elemento, o material que vai ser doado, for resultado de ação ilícita, por exemplo, doar algo que é de roubo, roubado, então, no momento em que qualquer um desses 3 elementos quebrar a harmonia, a pureza,
essa prática da generosidade já não está verdadeiramente correta e completa. Então podemos entender agora como realmente é muito difícil realizar o Fusé, a prática da generosidade, conforme esclarecido pelo Buda. Mas o Buda Shakyamuni orientou também que a prática da generosidade não precisa ser necessariamente realizada em forma de doação de algo material. Ele disse que há pelo menos 7 formas de doação não material, que todas as pessoas deveriam tentar realizar. Primeiro, Ganse, olhar compassivo, ter compaixão para com outros. Segundo, Wagense, demonstrar feição, fisionomia de alegria, serenidade, tranquilidade. Terceiro, Gondise, expressar de forma respeitosa, cuidadosa, usando palavras bonitas, corretas. Quarto, Shinse, ações físicas que auxiliem, ajudem a outros. Quinto, Shinse, ações no nível do pensamento e sentimento, mente e coração, compassivos, respeitosos, que visam o bem-estar do próximo. Sexto, Shozase, oferecer o seu lugar, o seu assento, seja no ônibus, metrô, na sala de espera, etc. Sétimo, Boshase, oferecer um abrigo para quem está desamparado, compartilhar o seu guarda-chuva, etc. Mas, analisando profundamente, principalmente nos dias de hoje, em que o egoísmo, o egocentrismo, o individualismo têm se destacado mais, temos que reconhecer que mesmo essas 7 formas de práticas de generosidade, de doação não material, tornam-se cada vez mais difíceis de serem praticadas. Se na primeira das 6 práticas de perfeição já estamos vendo que não é fácil a gente realizar, imagine se conseguiríamos completar todas as 6 práticas da perfeição plenamente. Por isso, o fundador da nossa escola budista, Jodo Shinshu, mestre Shinna, esclareceu que, se o nascimento na terra pura dependesse da nossa força, capacidade e virtude, isso jamais seria possível. Mas, por isso mesmo, é que há as ações da sabedoria e compaixão imensuráveis do voto original do Buda Amida, que se manifesta no seu chamado Namo Amida Butsu, voltadas justamente para salvar seres ignorantes e errôneos, mergulhados neste mundo de sofrimento. Por isso, a recitação do Namo Amida Butsu é agradecimento, pois, sem que precisemos pedir, implorar, suplicar, o Buda Amida nos acolhe dentro da sua grande compaixão, da forma como somos. Assim, vamos seguir os mesmos passos dos nossos ancestrais que louvaram a terra pura do Oeste, contemplando o mundo da iluminação do Buda Amida como terra natal de todas as vidas, trilhar a nossa vida confiando e atendendo ao chamado do Buda Amida, recitando o Nembutsu, Namo Amida Butsu. Gostaria de agradecer a atenção de todos e fazer os votos de que todos possamos superar juntos esse momento da crise de pandemia do novo coronavírus com paciência e serenidade, continuando a nos cuidar bem, evitando os riscos de contágio e propagação do vírus, para que possamos reencontrar, mesmo que seja de forma virtual, numa próxima oportunidade. Para finalizar, vou ler uma das cartas do mestre Renyo, o 8º patriarca da nossa escola budista, Jodo Shinshu. Namanda Butsu, Namanda Butsu. Namanda Butsu, Namanda Butsu. As cartas do mestre Renyo, fascículo 4, carta 12, capítulo sobre as reuniões mensais.
para que realizamos 2 reuniões por mês para buscar a consolidação da mente confiante, Shinjin, que nos conduz ao nascimento na terra da bem-aventurança e nada mais. Apesar de terem sido realizadas reuniões em toda parte, a cada mês, desde o passado até hoje, nunca houve o que se possa considerar uma discussão sobre a mente confiante. Nos últimos anos, em particular, as reuniões foram apenas pretexto para comer, beber saquê e chá. Isso não reflete a verdadeira intenção do budismo. Aqueles em quem a mente confiante ainda não foi despertada deveriam aproveitar as reuniões e esclarecer suas dúvidas, discutindo a presença e a ausência da mente confiante. Mas, ao contrário, vou embora sem chegar a nenhuma conclusão. Não deveria ser assim. Precisamos refletir seriamente sobre isso. Daqui para frente, é indispensável que vocês louvem e troquem ideias sobre a mente confiante. Quando a mente tranquila, Anjin, se manifesta, os seres deixam de se atormentar diante de obstáculos kármicos. Eles apenas abandonam as várias práticas secundárias, atendendo com a mente concentrada ao chamado do Tathagata Amida. E confiam profundamente a ele o fato mais importante de nossa existência, a salvação após esta vida. Portanto, não há dúvida de que todos os seres serão salvos. Quem estiver plenamente consciente do que foi dito acima, nascerá sem dúvida na terra pura, 100 entre 100. Assim, eles, na reunião mensal, expressarão a sua gratidão e poderão ser considerados como adeptos imbuídos da verdadeiramente confiante. Reverenciemos sempre, reverenciemos. Namandavats, 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 namandavats.